Olá, vou fazer um booktuber sobre o livro A Mala de Hannah. A autora é Karen Levine o livro fala da vida de uma garotinha chamada Hannah, que viveu na época do Holocausto e mostra como era a vida das pessoas naquela época. Este livro contém 28 capítulos e 112 páginas. Os capítulos são intercalados entre a época do Holocausto e em uma época mais atual, sendo o ano de 2000. A história começa com Fumiki Shoka num museu em Tóquio, no Japão. E tudo começou a partir de uma mala na vitrine, com as crianças querendo saber de quem era aquela mala. Então Fumiko resolveu ir atrás de respostas sobre quem era Hana. A história conta que Hannah tinha cabelos loiros, olhos azuis e uma cara redonda, linda. Era uma menina forte, morava em Novo Mesto, na Tchecoslováquia. Vivia com sua família, composta pelo seu pai Karel, sua mãe Marqueta e seu irmão George. Sua vida era ótima, até que começa o Holocausto em 1939. A Grande Segunda Guerra Mundial, comandada pelo nazista Adolf Hitler, que fez várias mudanças no modo de viver dos judeus. Foram proibidas várias coisas, como ir ao cinema, no parque de diversões, ir na escola, etc. Enviaram uma carta para a mãe de Hannah e disseram que ela deveria ir para Iglau, uma cidade perto. A mãe se despediu e, depois de um tempo, ela mandou uma carta com os corações feitos de pães para Hannah, e Hannah ficou feliz com a notícia. Depois de um tempo, seu pai também foi embora, e o seu tio Ludwig, que era cristão, foi pegar as crianças para cuidar. Eles ficaram lá, tinham saudades dos pais, mas os tios os distraíam colocando eles para fazer alguma coisa. Certo dia chegou uma carta dizendo Hannah e George deveriam ser deportados para Terezin. Eles arrumaram suas malas e partiram para lá. George e Hannah se separaram, e cada quarto dormia 20 mulheres. Uma moça chamada Ella virou a melhor amiga de Hannah. Elas tinham aulas escondidas de arte, música e outros. Num dia as regras mudaram e as meninas podiam sair desse quarto. E quando a Hannah soube, ela foi correndo procurar seu irmão, até que viu ele trabalhando como encanador no banheiro. George e Hannah se abraçaram e choraram um com saudade do outro. O George foi levado para Auschwitz, e depois de um tempo Hannah também vai, e lá termina seu sofrimento em outubro de 1944. Fumiko vai até Terezin, descobre que Hannah estava morta e que ela tem um irmão e que ele sobreviveu. A secretária Ludmila viu o nome de Kurt Kotok, uma pessoa conhecida dela e que era amigo de George Brad. Eles dividiram a cama durante o Holocausto. Fumiko foi para Praga, onde Kurt morava. Ele foi até o museu, conversou e passou o endereço de onde George estava. Ele morava em Toronto, no Canadá. Fumiko enviou uma carta para ele. George recebeu e ficou surpreso. Contou a história de como ele voltou para casa esperando por seus pais e sua irmã, mas ficou sabendo da verdade das mortes pelos tios e por Marta, uma antiga amiga da Hannah. Depois disso, ele cresceu, se mudou, casou-se e teve 3 filhos e uma filha. Fumiko esperava ansiosamente pela resposta da carta. George mandou as fotos e uma carta falando como era Hannah e sua infância. Ele foi lá para uma visita e Fumiko e as pequenas asas prepararam poemas e desenhos para recebê-los e todos estavam nervosos aguardando. Ele e sua filha Lara Brad, de 17 anos, chegaram e as crianças começaram a fazer um monte de perguntas. Ele ficou feliz que a irmã tinha cumprido seu sonho, havia virado professora, pois a partir da história dela, as crianças ficaram curiosas, querendo aprender mais sobre ela e o Holocausto.
Bem, a minha opinião sobre o livro é que fala de uma história triste, faz a gente pensar sobre como era a vida das pessoas naquela situação. Você vê que elas sofreram na época de 1942 a 1945, mas fiquei feliz em saber que George e algumas poucas pessoas não morreram nesse período de guerra. Eu acho injusto fazer isso por causa de sua religião, nada justifica o que eles fizeram. E eu recomendo esse livro para todos conhecerem o passado e como era a época que ocorreu a Segunda Guerra Mundial e verem como Hannah e seu irmão sofreram e foram fortes nessa situação e verem a história dessa menina brilhante e maravilhosa chamada Hannah. A autora é Karen Levine, nascida em 1955. É uma produtora e escritora canadense de rádio. Vive em Toronto e trabalha para a CBC há mais de 30 anos em programas como The Sunday Edition, As It Happens, Morningside e This Morning. Seu documentário de rádio sobre Hannah ganhou uma medalha de ouro no Festival de Rádio em 2002. Publicou um livro baseado no documentário Hannah's Sweet Case, A True Story. O livro virou um best-seller internacional, recebendo vários prêmios. Foi adaptado em uma peça e um documentário. Levine também produziu os documentários de rádio da CBC, Lost Innocence, The Children of World War II e A Murder in the Neighborhood, que também receberam prêmios. Bom, é isso. Eu sou Ariel, instrutor do 8º ano M do Ensino Fundamental do Colégio Rui Barbosa Objetivo Andradina. Tchau!